Para quem não me conhece, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para conseguir destravar o seu negócio. E eu tô falando baixo porque eu tô bem cansada hoje, mas vai dar tudo certo, vamos lá, né? Eu gosto de trazer bastante a realidade da minha vivência, porque fica mais fácil enxergar como as coisas podem ser mais leves, mais fáceis, apesar do cansaço, porque normalmente as pessoas que falam comigo, elas têm uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa fantasia de que se a gente fizer o certo, supostamente o certo, não sei bem, seguir frases mágicas e colocar em prática coisas mágicas que as pessoas aprendem, né? Então elas têm a sensação, se eu aprendi, então nunca mais eu vou ter problema. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem muitos problemas a vida inteira. A vida é de altos e baixos e ela serve para nos ensinar. Então, não se trata de ter ou não ter problemas, se trata da gente aprender a lidar com as situações. Então, antes que a gente desmotive, antes que a gente desista dos nossos sonhos, antes que a gente se condene por não ser bom o suficiente, ou que a gente se julgue incapaz de fazer alguma coisa porque está dando problema, a gente precisa entender que o problema existe naturalmente. Independente da gente ser boa ou ser ruim, sempre vai existir problema. Mas a gente precisa botar na nossa cabeça que o que torna mais fácil a vivência é a maneira que a gente vai lidar com os problemas. Essa maneira de lidar é justamente o que eu chamo de gestão emocional. Então, o fato de eu ser psicóloga fez com que eu trouxesse para os negócios e para as empresas, que é o meu chão, eu trabalho com isso desde 2010, trouxesse esse lado mais gerenciamento emocional para tornar toda essa vivência do empreendedorismo mais leve, né? Porque a gente sabe que boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando, a gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio, e fora o empreender ser um desafio, tem várias outras questões envolvidas, como muitas vezes falta de dinheiro, instabilidade do mercado, lidar com pessoas, família, filhos chorando enquanto a gente está aqui fazendo a live. Então, tudo isso, querendo ou não, a gente pode até não perceber ou pode até não admitir, mas tudo isso afeta o nosso desempenho profissional. Tudo vai afetar, porque somos humanos, e muitas vezes eu ouvi nas seleções as pessoas dizendo assim, não, porque eu sei separar bem. Quando eu entro numa empresa, meu lado pessoal fica lá fora, o meu profissional é aqui dentro. Não existe isso na prática. Nós somos humanos, né? Nós não somos duas pessoas separadas, a não ser que a gente tenha algum transtorno de personalidade, o que não é o caso. Por exemplo, eu tô aqui, obviamente que eu não consigo me concentrar completamente porque ali estão os berros. Então, como sou controladora, eu preciso tentar entender o que está acontecendo. Mas provavelmente é porque o James trancou a porta e ela quer vir para cá para ficar comigo. Mas vamos lá, vamos tentar me concentrar. Mas eu justamente trago essa realidade, então eu falei que eu tô cansada, tô mostrando a minha filha real aqui, para vocês entenderem que isso não precisa me parar, isso não precisa me tirar do foco que é fazer live, isso não precisa me tirar o compromisso. E vão ter vários momentos na vida que a gente não vai estar bem, e tá tudo certo. A gente vai descansar, a gente vai tirar uma folga se puder, se não puder a gente vai seguir a nossa rotina, talvez um pouco mais lenta, mas a gente vai continuar, tá? As coisas não precisam nos derrubar. E esse é o meu propósito com vocês. Será que acontece conflito nas empresas de vocês? Será que existe conflito? Às vezes, até quando aparentemente não existe conflito, existe conflito. Às vezes o conflito está escondido e mascarado, que são os mais perigosos, né? Então o conflito normalmente ele está ali. Mas antes de eu falar sobre o conflito, eu preciso falar de algo muito importante para vocês conseguirem entender uma coisa. Existem duas pessoas iguais no mundo? O que vocês acham? Gêmeos. Gêmeos univitelinos são iguais? A princípio são, né? O código genético é igual. Mas conforme eles crescem, eles vão adquirindo suas próprias características. O entendimento sobre as situações, cada um vai ter a sua. Um vai ficar com o cabelo mais comprido, o outro mais curto. Pode ser que algum queira pintar ou não. Um pode ficar mais gordinho, um talvez seja mais rebelde. Ou seja, nem os gêmeos com o mesmo código genético vão ser iguais. Isso não acontece. Então, de forma geral, nós temos no mundo bilhões de pessoas, e essas pessoas são diferentes entre si. Podem até parecer em alguns pontos, mas são diferentes entre si.
Cada pessoa tem a sua história, tem a sua vivência, tem a sua forma de entender o mundo, teve as suas dores e teve um aprendizado em como lidar com essas dores. Inclusive, é muito engraçado que se a gente pegar numa família com vários irmãos, cada irmão vai ter um comportamento diferente, mesmo sendo criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, ao mesmo tempo. A percepção vai ser diferente, porque cada pessoa enxerga o mundo através do seu filtro, que é seu, né? Então a gente não, eu até falo assim para as mães e tudo mais, não existe criação perfeita, por mais que a gente se esforce, ainda assim, sempre a percepção da pessoa vai ser dela, a gente, né, não tem como evitar ela perceber algo assim ou assado. Então que a gente não entre nessa neura de, eu tenho que acertar tudo, não existe acertar tudo. E se eu tenho no mundo bilhões de pessoas e elas são diferentes entre si, cada uma com seu código de conduta no bolso, como que essas pessoas se interrelacionando? Vamos pensar um pouquinho. Quer ver uma coisa? Eu gosto de te trazer bem prático, assim. Quando a gente casa, quando a gente resolve casar, é porque a gente ama aquela pessoa. A gente ama demais uma pessoa, decide passar a vida, tem objetivos em comum, tem interesse em construir junto algo, e a gente casa. Não dá conflito? Pelo menos nos primeiros meses não dá um monte de conflito. Por que dá um monte de conflito? Poxa, vocês amam aquela pessoa. Por que dá conflito? Conflito tem a ver com falta de amor. Conflito tem a ver com não gostar ou não se importar com o outro. Por que duas pessoas que decidiram viver uma vida juntos têm conflito? Pelo simples motivo que cada pessoa define o que é certo e o que é errado para si. E quando a gente passa a viver junto com o outro, a gente não sabe gerenciar esses valores. Esses valores, esse jeito de ser nosso, isso é o que eu chamo de subjetividade. Cada pessoa tem a sua. E não tem como dizer que uma subjetividade é melhor ou é pior. Não existe isso. Cada pessoa tem a sua subjetividade. E por que o conflito normalmente acontece? Principalmente quando a gente casa, ama a pessoa, escolheu viver com a pessoa, a gente passa a viver junto com a pessoa e o conflito começa. Por quê? Porque é uma subjetividade e outra subjetividade tendo que conviver juntas e tomar decisões juntas, sendo que cada uma decide de uma maneira. Quer ver uma coisa? E eu tô junta já há bastante tempo, mas uma coisa que me irrita profundamente até hoje, o James faz errado. Eu tô forçando a barra, né? Não existe errado, tô só sendo irônica. Mas, assim, uma coisa que me irrita profundamente. E para ele, uma coisa totalmente sem valor. Quando ele vai lavar roupa, normalmente eu que lavo a roupa, né? Que eu sou chata, eu sou cri-cri. Mas quando ele decide lavar roupa, ele lava as roupas que estão ali. E se tiver só um pé de meia, ele lava só um pé de meia. Porque em algum momento, outro pé de meia vai aparecer. E isso me irrita demais. Demais. Eu fico louca porque não tem um pé de meia. Enfim. E isso é subjetividade. Em que código de conduta está escrito que tem que lavar os dois pés de meia juntos? Ou em que código está escrito que os pés podem ser lavados separados? Quer ver lavar louça? Para lavar louça, primeiro eu organizo tudo ao redor. O James joga tudo na pia e vai lavando. Aí quando eu tô lavando louça, ele se irrita, porque eu lavo devagar demais. Quando ele tava lavando louça, eu me irrito, porque ele tá sujando a esponja, esfregando a sujeira em tudo. Quem tá certo e quem tá errado? E agora? Peguei vocês, né? É claro que não existe um certo e um errado, não nessa situação, né? Então pense o seguinte: se cada pessoa tem o seu código de conduta, né, que foi criado a partir de toda uma história familiar, uma vivência, a partir do que ela vivenciou, passando pelas dores, dificuldades e o que ela aprendeu. Agora pensem, né, se no casamento tem conflito, sendo que a gente ama a pessoa e decide passar junto, pensa numa empresa, que talvez não seja uma pessoa, sejam várias. E as pessoas, elas não escolheram viver juntas. E talvez elas nem se amem. Pelo contrário, às vezes elas nem gostam umas das outras. Mas elas são obrigadas a conviver. Cada uma com o seu código. Como que não vai dar conflito? E aí, voltando lá no início que eu falei, se a gente compreender que conflito tem a ver com algo que não tá dando certo, então eu vou julgar que nunca nada na minha vida vai dar certo, porque conflito vai ter
o tempo inteiro. Até aí faz sentido o que eu tô falando, gente? Eu tô tentando trazer verdades de uma forma não tão bruta, mas o que eu quero dizer? Conflito tem o tempo inteiro e tá tudo bem. E vocês têm que gostar de conflito. Eu já vou provar para vocês por que vocês têm que gostar do conflito. Eu estou seguindo meu roteiro aqui. Se eu tenho duas pessoas que pensam diferentes e elas começam a se atritar, começa a dar conflito, será que a solução é eu achar uma maneira de unificar isso e fazer as pessoas pensarem iguais para não ter mais esse tipo de conflito? O que vocês acham? Será que eu tenho que tornar as pessoas iguais para evitar conflitos? Será que esse é o caminho? Claro que não. Obviamente que não. Inclusive tem uma frase, não sei de quem, mas eu gosto dela, ela faz bastante sentido para mim, que é, se no ambiente de trabalho duas pessoas concordam com tudo e pensam iguais, uma delas é desnecessária. Porque o conflito, ele tem essa capacidade de construir. O conflito não é uma briga. O conflito é uma discordância entre as pessoas. Significam 2 pontos de vista, 3 pontos de vista sobre a mesma situação. E não quer dizer que um está certo ou um está errado. Não é uma disputa para ver qual é o melhor. Mas são 3 pontos de vista que, se bem gerenciados, estou falando 3 como exemplo, né? Mas são vários pontos de vista que, se bem gerenciados, eles vão construir algo melhor. Porque não precisa ser o jeito de um ou o jeito de outro. Pode ser um terceiro jeito criado a partir das duas formas. Né? Pode ser um jeito diferente, inovador, específico. E normalmente é isso que acontece nos casamentos. Então, quando a gente casa, normalmente tem conflito. Até que a gente se adapte ao jeito um do outro. E isso leva um tempo. Esse tempo é o tempo necessário para a gente conseguir entender até que ponto eu consigo ceder, até que ponto o outro vai ceder, até que ponto isso aqui vai servir para nossa relação ou não vai servir, e aos poucos a gente vai ajustando. É claro que é mais fácil no casamento, porque como eu estava falando antes, né? O casamento é mais fácil porque a gente se ama. Então, a princípio, a gente sempre vai tentar conversar. Nas empresas é mais complicado, porque conversar exige maturidade, né? Então, nas empresas, muitas pessoas elas não têm essa maturidade, não porque elas são ruins ou imaturas, não me interpretem mal, mas elas não têm essa maturidade porque elas não foram ensinadas, porque elas nunca pensaram que poderiam discutir sobre um determinado assunto. Porque o conflito ele é mal visto na nossa sociedade. As pessoas acham que ter conflito significa que alguém é ruim, alguém é brabo, alguém não aceita, porque o bom na nossa sociedade, o bem visto, é a pessoa que cede, ou é o banana, enfim, né, independente. Mas se uma pessoa impõe, a outra cede, então quem cede é o bonzinho, e quem impõe é o malzinho. Mas na verdade não precisa ser assim, nem deve, porque aí realmente é disfuncional. E aí eu preciso que vocês entendam que não é porque existe um conflito que vai ser disfuncional. Porque o problema, no fundo, não é o conflito. O problema é, digamos assim, o jeito que as pessoas lidam. E aí gera conflito. O problema é a maneira que as pessoas se posicionam. O problema é, muitas vezes, a comunicação. Eu tenho na minha cabeça, e eu trabalho muito com conflito, assim, eu acho que uma das coisas que mais eu faço na minha vida é gerenciamento de conflito. Para mim, sempre existe um princípio. Se existe conflito, existe um mal-entendido. Sempre. Eu sempre parto desse princípio. Ninguém é bom e ninguém é mal. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Eu nunca parto desse princípio que um tá certo e eu preciso descobrir quem tá certo nessa história. Porque talvez não exista um certo, exista mal entendido, tá? Vou mostrar para vocês uma situação bem prática, assim, que aconteceu com uma funcionária minha nova. Ela estava trabalhando, enfim, eu sou muito direta, né? Quem me conhece já sabe como que eu sou, e tal. Mas até que me conheça, as pessoas se assustam um pouco com o meu jeito de ser. Mas eu juro que o meu jeito de ser é o meu jeito, é a minha subjetividade. Eu não tenho que deixar de ser assim porque ele assusta. Mas eu preciso facilitar com que as pessoas se adaptem ao meu jeito. É minha responsabilidade também. Porque senão as pessoas não vão ficar perto, né? E eu já tive muitas perdas, então hoje eu já consigo gerenciar melhor esse meu jeito. Mas eu tenho um jeito mais durão, vamos dizer assim, né? A pessoa chega perto, eu já sou mais dura, menos afável. Enfim. Aí, né, lá na pastelaria, né? Eu tenho uma pastelaria com meu marido. As minhas funcionárias que já estão comigo há mais tempo, elas já me conhecem, então eu sou mais direta, eu sou mais franca, eu falo as coisas que precisam ser ditas, e ao mesmo tempo elas também podem ser muito diretas, muito abertas, muito verdadeiras, eu não gosto de mentir, então eu prefiro que me conte a verdade, que me fale dos erros, porque eu não vou culpar ninguém por erro, mas a gente vai corrigir o erro.
E aí eu tô com uma funcionária nova, isso já faz algum tempo, uma funcionária nova chegou e teve uma situação que a pessoa tentou pagar e não conseguiu pagar, deu errado, e ela passou o Pix dela para fazer o pagamento, porque foi o jeito que ela achou naquele momento de resolver a situação. E eu conheço essa pessoa, e em nenhum momento eu achei que ela passar o Pix dela seria um problema, né? Eu acho, pelo contrário, eu até elogiei ela por isso, porque foi a maneira rápida que ela achou para evitar um problema. Então, ela teve iniciativa, ela teve autonomia, e eu elogiei ela por isso. Porém, o que eu fiz? Eu passei o Pix da pastelaria. Como era nova, ela ainda não sabia, eu falei, ó, quando acontecer isso, tu dá o Pix da pastelaria. Não porque eu acho que ela vai ficar com dinheiro, não tem nada a ver com ela. Mas no mínimo é mais profissional, né? Para o cliente ele pagar direto para a pastelaria do que pagar para uma funcionária e para a funcionária transmitir. Mas até aí tudo bem. Passou isso, passou uns 2 dias desse ocorrido, né? Que eu fiz essa observação. Faltou dinheiro no caixa, porque eu faço a conferência do caixa. Quando falta dinheiro do caixa, não significa que faltou dinheiro, é só porque ele está acusando que tem dinheiro a menos, pode ser erro de lançamento, né? E aí eu questionei ela porque era exatamente o valor do Pix. E eu falei, fulana, tu devolveu o Pix para a pastelaria? Porque se não devolveu é justamente o dinheiro que está acusando, né? E se tu devolveu, aí eu preciso checar lá na conta para poder anotar aqui que entrou, porque eu não anotei que entrou. Então provavelmente é isso. Quando eu falei se ela tinha feito o Pix, eu vi que ela fez uma cara estranha. Até aí tudo bem. A minha diferença é que eu sou psicóloga. Então eu vi a cara estranha dela e na hora eu já entendi o que tinha acontecido, porque eu estava na outra situação. O que eu percebi na hora, assim? Ela ficou constrangida. E aí eu percebi, o jeito que eu falei deu a entender como se eu tivesse acusando ela de que ela não tinha pago. E obviamente não foi a minha intenção. Eu sabia qual era a minha intenção, né? Mas eu sabia que o jeito que eu tinha falado tinha saído atravessado, porque eu sou muito prática. Então eu não fui delicada, eu não perguntei. Eu fui direto ao falando, tu já fez o Pix? E ficou um climão. Aí eu, rapidamente eu consegui entender, chamei ela, conversei, aí ela chorou um monte, ela disse, eu me senti bastante ofendida, parece que, tu estava me acusando. E eu entendi, e o que eu fiz? Eu pedi desculpa, porque pareceu mesmo, pareceu. E o que eu falei para ela? Fulana, tu tem que entender uma coisa bem importante. Nós casamos agora. Nós somos um casal novo. Então a gente não sabe o jeito um do outro ainda. Então eu preciso que tu confie em mim, que eu estou te dizendo que eu não estou desconfiando de ti, e tu precisa confiar nisso e deixar mais outras vezes isso acontecer para tu ver na prática que eu não sou uma pessoa que não confio, né, nessa situação, assim. Mas ela não sabe como eu sou. Então, um mal entendido pode gerar um conflito muito grande. Normalmente é mal entendido que gera conflito. Naquela situação eu consegui reverter, porque foi comigo. Talvez outra pessoa, né, que não tem essa capacidade de entender, não percebe que ela ficou se sentindo chateada. E com razão, não tira a razão dela. Eu talvez ficasse também. E se a outra pessoa que estivesse no meu lugar não tivesse percebido, ela ia passar por cima. E ela ficaria com o pé atrás e ia pensar assim, aquela pessoa acha que eu tô roubando. Então já criou uma sensação ruim. A partir de um mal entendido, uma coisa que não foi bem esclarecida, gera um desconforto. Esse desconforto, ele vai ficar ali, vai ficar reverberando. Então, essa menina, vamos numa situação hipotética. Essa menina que se sentiu desconfortável, continuando convivendo com essa outra pessoa, que era eu, mas vamos supor que não tivesse resolvido, tudo que a outra pessoa agora fizer, ela vai... ela tá implicando comigo. Ela tá... Entende? É como se a gente criasse um radar agora para perceber que tá sendo perseguida. E aí a gente intensifica mesmo. Na faculdade, eu tinha um professor que ele exemplificava isso com folhinhas, as formigas. Ele até falava, isso daí até é mito, não acho que seja verdade, mas enfim, ele falava que a cor dos formigueiros eram diferentes entre si, e não era por causa da terra, mas era a cor da folha que as formigas levavam. Então, aonde a formiga fazia o formigueiro, as folhas daquela região eram mais ou menos daquela cor, então aquilo influenciava na cor do formigueiro. E ele fazia essa analogia. Muitas vezes, por causa da nossa história, do nosso filtro, a gente tende a pegar sempre as mesmas folhinhas e levar para dentro de nós. Então, a gente vê uma situação e pega aquilo ali e leva, ela tá implicando comigo. Aquela pessoa falou aquilo para mim. Aquela pessoa não gosta de mim. E aí a gente interpreta a partir da nossa história. E aí tá feito o conflito, tá? Aí deu, acabou, tudo tá criada a confusão. E como resolver essa confusão? E aí agora eu falo para vocês, empresárias, como resolver essa confusão. Porque muitas vezes pode ser com vocês, como foi comigo, então como que a gente resolve, eu já vou falar, mas às vezes pode ser que nem seja com vocês. E dependendo, vocês nem vão ver o conflito acontecendo, porque vocês não estão colados nas pessoas 24 horas por dia. Espero que não estejam, né, pelo menos, que vocês estejam trabalhando no trabalho de vocês e deixem as pessoas trabalhar. Mas enfim. Como que a gente vai fazer para gerenciar isso?
Só outra coisa bem importante, eu falei que a grande causa dos conflitos é mal entendido, né? Começa por um mal entendido. Mas tem várias outras coisas que tem um pouco a ver com mal entendido também, mas que a gente precisa levar em consideração na história da pessoa. Então, o que, que gera conflito? Quando as pessoas são mais agressivas, então ficam se cutucando, cara feia, pode gerar conflito. Quando as pessoas elas se acham melhor que os outros, quando as pessoas acham que os outros não fazem o suficiente, então, né, começa a implicar. Quando as pessoas não admitem que estão erradas, e aí tem a tendência a jogar a culpa nos outros o tempo inteiro, então isso também é um grande causador de conflito nas empresas. Fofoca, puxar tapete, pessoas que se sentem desprestigiadas, então também começam a entrar numa vibe de que não é merecedora, que enfim. E também pessoas que não gostam de receber ordens. Então, normalmente, essas são, digamos assim, os gatilhos para gerar o conflito. Mas como eu falei para vocês, o conflito nunca é o problema. E a gente aprende, e assim, falar a gente de forma geral, né? A gente aprende que a gente não pode criar conflito, a gente não pode brigar. Então, muitas vezes, a gente tende a aprender a se calar e deixa assim mesmo para evitar o conflito. Mas isso não evita, o conflito continua ali. Na verdade, não existe o confronto, mas a causa do conflito está ali. A pessoa continua, de repente, alfinetando, a pessoa continua fazendo cara feia, e isso dentro das empresas gera um ambiente horrível, um ambiente tóxico, um ambiente pesado. Isso atrapalha o trabalho de todo mundo, assim. É intriga, fofoca. Então, não adianta mascarar, dizer que está tudo certo, né, fazer de conta que está tudo certo, porque a causa ainda está ali. Tá? Não falar sobre o conflito não resolve. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu também, já faz mais tempo, assim, mas lá na pastelaria, pessoas mais velhas têm mais dificuldade de falar abertamente, de lidar com conflito, porque são pessoas que foram ensinadas a não admitir erro, então elas tentam, o máximo possível, não transparecer que erram, né? Isso é um dos grandes causadores de conflito nas empresas. Eu nem lembro a situação, tá? Mas aconteceu um conflito, deu uma confusão, e eu fui fazer um gerenciamento de conflito. E aí, quando eu fui mexendo, aí chamei uma, conversei, tentei entender, depois eu vou explicar os passos, né, pra gente fazer. Eu percebi que tava todo mundo envolvido. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu tava até sem paciência, falei, vem todo mundo. Agora me irritei, né? Botei todo mundo numa roda. E aí eu falei, olha só. Aí comecei a falar abertamente, eu não lembro sobre o que era, assim, mas eu lembro que eu falei abertamente e falei assim, vocês se sentem... lembrei. Algumas pessoas começaram a falar que eu, Juliana, gerava conflito na empresa. E uma vez teve uma situação, assim, não lembro o que foi, mas que até o James me acusou disso. Ele assim, tu cria o conflito. Eu disse, por que eu crio? E por alguns momentos eu acreditei e me senti muito mal, porque eu não gosto de conflito. Eu não gosto de deixar ninguém se sentindo triste, de tirar o conforto de ninguém. Eu detesto que alguém se sinta mal, muito mais se for causado por mim. Eu fiquei muito triste, assim, com aquilo que ele falou, porque, né, eu faço todo um esforço, como que eu gero conflito? Porque às vezes eu posso estar gerando mesmo, né? E aí eu questionei por que eu gerava conflito? E aí ele começou a me dizer como que eu gerava conflito. Porque tu vai lá e tu confronta a pessoa, tu vai lá e pergunta para a pessoa. Tá, mas deixa eu entender uma coisa, falei para ele. Gerar conflito é perguntar o que aconteceu? Tá, mas e se a pessoa não tiver feito nada de errado e eu perguntar é conflito? Não. Tá, então o problema é eu perguntar ou é o que a pessoa faz de errado? Aí ele disse, é o que a pessoa faz de errado. E aí tá um dos pontos. As pessoas fazem as coisas erradas e se ninguém fala, tá tudo certo. E a pessoa tóxica tá lá, fazendo coisa errada. E tá tudo certo. Mas se tu questiona a pessoa tóxica, a culpa é tua. Eu fiquei louca. Aí quando eu me dei conta disso, eu fiquei louca. Aí foi que eu chamei toda a equipe. Você vem cá. Vocês acham que eu faço conflito aqui dentro? A gente acha. Por que vocês acham? Aí, né, porque tu fala, porque tu confronta. Eu disse, eu vou perguntar para vocês de novo. Vocês acham que eu faço conflito aqui dentro ou vocês acham que eu mostro o conflito? Aí todos, uma reunião com todo mundo, assim. Acho que tu mostra. Aí eu falei, tá. Então vamos combinar uma coisa? Se vocês não querem ser expostos, que era essa queixa, eles não queriam ser expostos, eu falei, não façam merda. Simples. Se vocês fizerem merda, eu vou jogar merda no ventilador e vocês vão ver. E vocês vão ver, e vocês vão limpar, e vocês vão cheirar. Porque eu tô cansada de bosta encoberta. E aí eu fui muito clara, assim. Claro que teve gente dessa equipe que saiu, que era a pessoa que mais criava conflito. Mas eu comecei a desmascarar. Eu detesto, assim, isso é uma coisa minha, tá, gente? Isso fala da minha subjetividade. Não tô falando que tá certo, pelo amor de Deus, não saiam fazendo isso na empresa de vocês se vocês não se grujam depois. Mas eu detesto clima
de intriga, fofoca, que tu pisa em ovos. Eu detesto, cara, detesto. Eu gosto, se é para trabalhar, que a gente trabalhe bem, que a gente trabalhe feliz. Se alguém não gosta de algo que o outro fez, eu ensino minhas funcionárias a chegar lá e falar e resolver mal-estar. Eu detesto gente que não resolve mal-estar e sofre e começa a contaminar mais ainda. Enfim, então eu tô só dando um exemplo do como que o conflito transparece, e calar não é a solução. Porque é a solução para quem cria, né, o problema. Aí é a solução, porque a pessoa fica quietinha lá. Então, a gente precisa desmascarar o conflito. Talvez não da maneira bruta que eu fui, mas foi no momento que eu, né, decidi que eu faria aquilo e eu segurei o rojão, tá? Não façam isso. Mas a gente consegue desmascarar o conflito. A verdade sempre vem à tona. Sempre vai vir uma verdade. E aí essa verdade é que vocês precisam entender. Mas, lembrando uma coisa muito importante, cada pessoa tem a sua verdade. Cada pessoa tem a sua verdade. Não tem uma verdade absoluta. Então vocês precisam entender a verdade de todos os lados e achar um jeito de gerenciar isso. Tá? Não é dizer que tu tá certo e tu tá errado. Não é assim que funciona. Enfim, dei um exemplo aqui de uma pessoa, né, que fez isso. E aí vocês precisam entender uma coisa, que não é a pessoa ruim que faz isso. Todos nós fazemos. Todos nós somos humanos. Todos nós, de alguma forma, provocamos conflito. Às vezes intencional, porque a gente está com raiva. Às vezes não intencional. Às vezes em maior grau, porque a gente tem menos controle. Às vezes em menor grau. Mas todos estamos sujeitos e suscetíveis a criar conflito. Então, seria muito errado a gente julgar o outro que faz conflito. Porque se eu faço, o outro também faz e tá tudo certo. E, de novo, voltando, não é sobre ter o conflito, porque o conflito constrói. O conflito, bem gerenciado, bem resolvido, ele aproxima as pessoas, ele aumenta o vínculo, ele gera mais confiança, ele gera mais coesão do grupo, mas isso precisa ser resolvido de uma maneira positiva para todos os lados, não é impondo. Mas vocês, como líderes, eu ia pegar minha água, não tenho água. Mas vocês, como líderes da empresa de vocês precisam entender que vocês vão ser as responsáveis por gerenciar esses conflitos. Sabendo fazer isso ou não, vocês vão ter que desenvolver essa habilidade, tá? Porque conflito vai acontecer se vocês não gerenciarem, vocês vão ser tomados por isso e controlados por isso. Antes de eu começar a trabalhar com o James, ele me contou isso há muito tempo, assim, a gente nem estava junto na época. Mas ele me contou que tinha uma cozinheira e uma filha. E ele contou que acontecia assim, com uma certa frequência. A mãe e a filha brigavam dentro da cozinha e jogavam panela uma nas outras, assim, um horror. E ele virava as costas e saía, porque ele não queria se meter. O que vocês acham disso? Beleza. E aí entra agora, então, a parte sobre o gerenciamento de conflito efetivo, que a gente vai ter que falar. Não existe verdade absoluta. Não existe o jeito melhor ou pior de fazer. Cada pessoa vai ter o seu jeito. Por exemplo, assim, pode passar no semáforo vermelho, no sinal vermelho? Não pode, né? Não pode. Mas a gente passa. Talvez não todo mundo. Eu passo, às vezes. Principalmente quando eu tenho pressa. Se a gente descumpre algumas regras, a gente sabe que a gente está fazendo errado. Mas como que a gente define que está errado aquilo? Quem decidiu que não pode passar no semáforo vermelho? A regra. A regra decide. Para uma boa convivência entre pessoas, para que facilite os relacionamentos interpessoais, as pessoas precisam seguir regras, código de conduta. Senão fica uma desorganização. Olha, eu julgando, mas, gente, o que é dirigir na Índia? Nunca fui para lá e nunca dirigi lá, mas deve ser o caos, né? Pelo menos os vídeos que a gente olha. Então, é muito mais fácil quando você tem regras. Ainda assim, com regras, as pessoas ainda às vezes desrespeitam, dão um jeitinho. Imagina sem regra. Então, a primeira forma de gerenciar conflito na empresa de vocês, se está tendo, vocês precisam ter um código de conduta, vocês precisam ter um regimento interno, um manual do colaborador. As regras. Vocês precisam ter regras claras. Por exemplo, no jogo de futebol, se dois brigam e enfiam a mão na cara do outro, pode? Pode, né? Se ele quiser enfiar a mão na cara dele, é a escolha dele. Ele pode, né? Se um jogador enfiar a mão na cara do outro. Contudo, existe uma regra. Não pode ter agressão. Então, ele vai ser expulso.
Essa é a regra. A regra, ela serve para evitar que isso se torne algo permitido. Porque ainda assim, as pessoas vão fazer, se elas quiserem, tá? A tua empresa não é a melhor empresa do mundo e não é a única correta. Mas a gente tem que entender que na nossa empresa são as nossas regras. As pessoas não são obrigadas a concordar, de forma alguma. Mas elas não são obrigadas a ficar também. A minha mãe fez uma coisa para mim, minha mãe era uma pessoa dura, assim. Nossa, quando eu era adolescente eu achava um uó. Hoje eu repito igual e acho o máximo. Lembro que eu era adolescente, enfim, tava incomodando e fechei a porta. E ela se irritou e abriu a porta do quarto. E eu falei, porque não sei o que, é minha privacidade, papapá. E ela falou assim, tu quer ter a tua privacidade? Eu falei, quero. Ela assim, então tu compra o teu apartamento e sai da minha casa. A casa é minha, o apartamento é meu e eu decido as regras. Eu fiquei, nossa, ultrajado, pelo amor de Deus. Eu não vou entrar no mérito se ela tá certa ou não, se né, a criação deveria ser assim, mas a lógica é essa. A casa era dela. Ela decidia as regras. Eu tinha a opção de obedecer as regras que ela colocava, ou eu tinha a opção de sair. Ela casou com 17 anos para não obedecer as regras que a minha avó colocava. E tá tudo bem. Então ela tem todo o direito de decidir as regras da casa dela, afinal a casa é dela. É óbvio que eu não acho que deveria ser assim uma criação, inclusive, né, aqui em casa a gente conversa muito com a Liz, mas tem coisas que a gente decide. E a gente decide, a casa é nossa. E é verdade. E os filhos vão precisar obedecer, gostando ou não gostando. E vamos voltar à empresa. Se a empresa é minha, as regras são minhas. E eu não coloco regras para subjugar ninguém, eu não coloco regras para desprezar, menosprezar, e aí começa esses mimimizentos de plantão. Eu coloco regras para o bom andamento, funcionamento e atingimento dos objetivos da minha empresa. Fica quem quer. Quem não quer, tem infinitas possibilidades de vagas abertas. E eu ainda faço até carta de recomendação. Nessa situação que eu falei que eu ia jogar merda no ventilador se eles cagassem, foi exatamente isso. Eu já tava de saco cheio de uma pessoa específica. Tava assim, ó, eu não suporto lidar com isso. Aí tem a ver com a minha história, assim, né? Enfim, do passado. Então eu não tolero. São coisas que eu não tolero. Eu não tolero gente que faz intriga, gente falsa. Eu não tolero mesmo. É tolerância zero. E eu já vinha tentando conversar, e vinha mostrando, e vinha. E a pessoa sempre dava tapa, escondia a mão, dava tapa, escondia a mão. Só que a verdade, ela aparece. E aí, quando eu peguei a verdade, foi que eu expus. Aí ela começou a fazer outras coisas para, tipo, dizer, botar a culpa em mim. E era uma pessoa ardilosa. Então, minha casa, minhas regras. Não quer ser exposta? E aí eu tenho a habilidade de expor, né? Porque, enfim, eu vou entender qual é a causa e sim, eu vou expor. Falei, não quer ser exposta? Não caga. É fácil. Ah, mas vou cagar. Então vai ser exposta. Mas eu não queria ser exposta. Então sai. Sai. Quando eu exponho, eu não tô falando que eu vou pegar, que nem antigamente se fazia, né? A criança faz xixi na cama, eu vou pendurar o lençol no portão para todo mundo ver que tu mija na cama pra humilhar. Não, não é isso. Mas olha só o que aconteceu aqui. Tá vendo isso aqui que aconteceu? Por que tu fez? Não, não fui eu, foi tu. Eu pego a pessoa e digo, tá aqui a mensagem, tu me mandou, tu disse pra eu fazer isso. Aí eu pergunto, por que tu tá fazendo isso? Isso é exposição. Sim, eu estou expondo o erro, nitidamente. A pessoa não vai ser condenada por ter errado, mas ela precisa lidar com as consequências. Essa é a forma que eu normalmente lido com o conflito, tá? Trazendo a verdade à tona. Mas para isso eu preciso ter a regra, claro. Então a regra na pastelaria é que as pessoas precisam entender a verdade vai ser dita, não tem problema nenhum tu errar, não tem problema nenhum tu pedir ajuda, mas tu não pode mentir. Se eu te pegar mentindo, eu vou te expor. E aí tu vai perder minha confiança. Então tem algumas regras assim que são ditas e eu vou fazer cumprir. Bom, se eu tenho regras, agora eu já posso começar a jogar o jogo do conflito, né? Porque mesmo tendo regras, vai existir conflito. E de novo, lembrando, conflito é bom, bem gerenciado, tá? Conflito é saudável, desde que eu não permita. O conflito é saudável desde que eu não permita que as pessoas usem o conflito para destratar os outros, para criar confusão, para deixar de fazer o que tem que ser feito, tá? Fora isso, o conflito é bom. Então, a primeira coisa, definir a regra. Ok, então agora eu posso comprar a briga do conflito. Se eu não tenho regra, não tem nem como eu comprar a briga. Como é que eu vou dizer que a pessoa tá errada? Como é que eu vou dizer que aquilo que ela tá fazendo não pode se eu não tenho regra? Né? A pessoa vai dizer, mas eu não sabia, beleza? Tu não sabia, então agora tu tá sabendo. Na próxima, não faz. Porque eu acho que tu vai fazer de propósito. E aconteceu isso também com um funcionário novo meu. A pessoa tava fazendo pastel maior, que é a nossa massa de rolo, né? Como eu já falei outras vezes, a gente faz um pastel a quilo. Então, a massa de rolo, o cliente escolhe o tamanho, a gente corta a massa e monta na hora.
E essa pessoa específica estava fazendo pastel e estava maior. E eu falei, ó, fulana, tá maior. Aí ela assim, não, tá maior, eu tô vendo. Fechou o pastel, eu tô vendo que ele tá maior. Eu conheço o pastel. Tá maior, tá maior. Aí eu peguei e mostrei, e ela falou assim, não, mas me disseram que era pra eu tirar na régua um dedo a mais. Aí eu expliquei, não é pra tirar um dedo a mais, é pra tirar o tamanho. A gente só tira um dedo a mais quando é delivery e o recheio é muito leve, porque aí não cabe na massa. Então a gente tira um dedo maior porque não vai caber, não vai fechar. Fora isso, é o tamanho da régua. Esse é o procedimento, certo? Certo, beleza. Passou um tempo, isso já passou, sei lá, 2 meses da situação. Eu tô lá na pastelaria, eu tô vendo a pessoa e a pessoa cortou maior de novo. Eu falei, fulana, tu cortou maior de novo. Não cortei. Cortou. A verdade. Aí eu peguei a massa e coloquei na régua. Tá maior. Não, mas é só um pouquinho, a pessoa vai comer. Mas não se trata sobre comer ou não comer. Se trata que a regra é corta o tamanho. De novo, não é pra cortar maior. Eu já não te falei isso, a gente já não teve essa conversa lá atrás? É, a gente teve. Então por que tu não tá seguindo o procedimento? Isso é exposição. É obviamente que eu não fiz isso na frente de ninguém. Essa foi uma conversa minha e dela. Mas o que eu quero mostrar para vocês? É uma exposição porque eu tiro a argumentação da pessoa, não tem mais desculpa. A realidade é, a pessoa tem dificuldade de seguir procedimento. E é uma pessoa que já me criou alguns conflitos e vai me criar conflitos ainda se eu não estiver atenta, tá? Porque ela já tá demonstrando uma dificuldade de receber ordens, tá? Então a gente já fica atento. Então vamos lá. Então assim, tem uma regra clara, né? Que aí a regra pode ser regra, pode ser o procedimento, pode ser o processo, enfim, né? Aí a gente precisa entender qual é a causa específica daquele conflito. Nesse caso, a causa é a pessoa tem dificuldade de aceitar o procedimento. Porque eu falei para ela, tá, mas se eu já te expliquei, não dá nem para dizer que não sabe. Da outra vez ela disse que não sabia. E jogou a culpa nos colegas, enfim, podia ser que fosse verdade. Aí eu esclareci. Por que de novo tu tá fazendo isso? E não tinha nem pra onde ela correr, porque, de novo, eu mostrei, a gente mediu, ela tava comigo, a gente mediu o tamanho do pastel de novo, tava errado. Disse, por que tu tá errando? Não, é falta de conhecimento. Por que tu tá errando? Ela assim, não sei. Aí assim, então eu vou te dizer mais uma vez. Não faz. A regra é essa, o procedimento é esse. Eu quero que seja feito assim. Se ela continuar errando, aí eu vou ter que tomar as medidas necessárias. Mas eu comuniquei. Então, eu tenho a regra, eu trouxe, né? Ai, gente, eu preciso já. Eu trouxe, assim, como é que eu posso dizer? Não é a verdade absoluta, mas eu consegui tirar a argumentação da pessoa, tirei as desculpas, então veio à tona o que realmente estava acontecendo. Eu consegui entender o perfil dela. Esse perfil específico é de uma pessoa um pouco mais difícil de ceder, uma pessoa que acha que, né, o jeito dela tem que ser assim e deu, então é uma pessoa mais difícil para ouvir. E tá tudo bem, assim, cada um compra a briga que quiser, né? É uma pessoa maravilhosa, trabalha muito bem, mas tem as suas dificuldades, como todos nós temos as nossas dificuldades, obviamente, né? Então eu sei até que ponto eu consigo levar. Mas seguindo aqui meu roteiro, que aí já tem a ver com o que eu tô falando, né? Eu tive a regra, eu entendi qual foi a raiz do conflito, do problema que eu tive com ela, e aí eu preciso entender o perfil e respeitar. Cada pessoa vai ter um perfil e eu preciso respeitar. A pessoa não vai mudar quem ela é para me agradar. E nem deve, né? A não ser que eu seja uma pessoa, sei lá, autoritária e, né, tóxica. Mas a pessoa não vai deixar de ser quem ela é. Eu preciso respeitar o jeito dela. Ela precisa seguir padrão. Se ela não seguir o padrão e ela me gerar mais problema do que benefício, eu, como dona da empresa, eu decido se aquele conflito está valendo a pena ter, tá? Porque isso acontece com outros colegas também, né? Obviamente. Por enquanto, o perfil dela me agrada, eu gosto dela, eu gosto do perfil dela, mas ela tem esses probleminhas. Então, eu não quero que ela deixe de ser quem ela é, mas eu quero que ela aprenda a seguir algumas coisas que precisam ser seguidas. Ela vai ter que aprimorar. E aí é dela. Ela precisa se, digamos assim, se aceitar e entender que ela tem essa dificuldade de trabalhar. Eu não, na verdade, eu até posso, assim, né? Eu já fiz muito, hoje eu não faço mais, mas eu fiz durante muito tempo na minha vida, eu fazia muito treinamento comportamental nas empresas, né? Inclusive de conflito, eu fazia bastante. Então, sim, a gente pode ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, a respeitar, a entender, mas ainda assim o movimento é da pessoa, tá? É isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que ter empatia pelo outro, a gente precisa entender que ela tem o jeito dela, que aquele jeito foi o jeito que trouxe ela até aqui, né? Foi o jeito que ela aprendeu a lidar com as dificuldades. Porque o que ela faz na minha empresa, ela não faz contra mim. Ela faz isso provavelmente na vida dela, normal, né? Ali é só mais uma representação do jeito que ela é.
Então, eu não posso levar essa agressão, meu Deus, ela tá fazendo para implicar, porque ela não quer seguir. Não tem nada a ver com isso. Mas ela provavelmente, na história de vida dela, ela é uma pessoa provavelmente que questiona mais, um pouco mais autoritária, né? Então, ela tem uma dificuldade maior. Mas, até então, eu estou respeitando. Vamos deixar fluindo, assim, vamos ver se vai, né? A gente precisa, então, né, ter empatia e direcionar. Eu confesso que eu não tenho muita empatia. Apesar das pessoas me darem feedback e dizer que eu tenho empatia. Eu não acho que eu sou uma pessoa muito empática, aquela de pegar no colo, de acolher. Eu sou uma pessoa um pouco mais dura. Mas eu direciono, eu sempre entendo o lado do outro. Eu sou uma pessoa muito justa, assim, de... Não, eu entendo, eu não acho que é por mal, sabe? Eu sempre vou conseguir entender. Mas eu vou sempre direcionar. Não é porque eu entendo que eu permito, tá? Então, nessa situação, eu direcionei, não faz mais. De novo, já disse, é assim. Então, vamos só recapitular coisas para serem feitas no conflito. Primeira coisa, tenham regras claras. Segundo ponto, entendam qual é a raiz do problema, a causa, porque o conflito não é o problema. Entendam qual é a causa, onde surgiu o mal-entendido, onde começou o problema. Entendam isso. Se vocês não entenderem isso, vocês já vão resolver errado, tá? Entendam o perfil de cada pessoa vai ter um jeito de lidar com a situação, vocês precisam entender qual é esse perfil e entender se aquele perfil serve para vocês ou não. Se não serve, não adianta ficar brigando, tira a pessoa, tá? A pessoa vai ser feliz em outro lugar e vocês vão ser felizes com outro perfil, tá? Não dá para manter um perfil que vocês não gostam, que vocês, né, não se afinizam e ficar comprando briga o tempo inteiro, porque aí eu vou entender que vocês querem conflito, né, querem confusão. Precisa ter empatia, então, para direcionar, se colocar no lugar do outro, entender que o outro não está fazendo de propósito, mas entender o jeito dele e direcionar. Não é esse jeito que serve aqui. A gente precisa ajustar. E depois disso, a gente precisa ensinar as pessoas a cederem. A gente precisa ensinar as pessoas a falarem sobre o que elas sentem, se elas estão incomodadas com alguma coisa. Porque nessa situação, e essa funcionária eu gosto muito dela porque ela fala as coisas para mim. Esse perfil um pouco mais autoritário, positivo, ele costuma ser um perfil que fala mais, né? E ela fala as coisas para mim. Inclusive, ela falou coisas que me fez refletir muito para a melhoria da empresa. Então, assim, a gente precisa trazer, né, usar o conflito para trazer a conversa, porque a conversa constrói. Então, ela trouxe alguns pontos, não foi nessa situação específica, mas ela já me trouxe vários pontos de coisas para a gente melhorar. E aí, a gente precisa aprender que, se a gente está errado nessa situação, a gente tem que pedir desculpa. A história que eu contei da menina, que eu acabei falando torto, que ela tinha ficado com o dinheiro do Pix, eu tive que pedir desculpa. Muita desculpa, eu me senti muito mal, porque querendo ou não, eu fiz ela ficar muito triste. Então a gente tem que pedir desculpa. Eu faço isso direto com a minha filha, né? Eu sou muito atacada, assim, então... faz alguma coisa, Liz, para. Daqui a pouco, Liz, eu já te falei, para com isso. Ou eu dou um berro, né? Imagina, minha mãe lá em casa berrava o tempo inteiro, a gente tudo desblocado. E aí, quando eu berro, ela chora. Mas, assim, o jeito dela de lidar, ela é super sensível. E aí eu paro e eu abraço ela e peço desculpa. Assim, a mamãe... Tipo, a mamãe tá louca, né? Desculpa, a mamãe tá triste, a mamãe tá cansada. Não tem nada a ver contigo, tu me desculpa. E aí ela fala, eu desculpo, mamãe. Aí eu dou um beijinho nela e a gente faz as pazes. Mas a gente precisa entender que a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai gerar problema, mas que a gente tenha a humildade e rapidez e agilidade de entender que a gente está provocando algo e que a gente precisa voltar atrás, para não deixar isso ir para frente. Porque se a gente faz algo e não corrige, a coisa só vai piorando, que nem bola de neve. Como que a gente consegue ter uma comunicação efetiva? Porque a comunicação é um dos grandes problemas de conflito. Quem lembra disso aqui? Nós temos estados de ego. Nós somos essas bolinhas, que é formada pelo pai, pelo adulto e pela criança. Normalmente, quando os conflitos acontecem, a gente está falando ou como um pai que julga, critica, quer dar ordem, quer impor a sua vontade, ou a gente está falando como uma criança, birrenta, chamando atenção, de cara feia, tá? O que a gente tem que fazer dentro das empresas é falar como adulto. Se eu falo no adulto, eu exijo que o outro consiga responder no adulto. Adulto com adulto dificilmente vai ter um conflito disfuncional. Ele vai conseguir chegar num acordo, ele vai conseguir ouvir um ao outro, e aí a coisa vai ficar saudável, tá? Então esse exercício tem que ser feito também para resolver o problema de conflito nas empresas. Falei sobre o mal-entendido, sobre ter essa conversa, de entender a causa, né? E aí eu acho que a grande sacada é não tenham medo de conversar quando vocês estiverem num conflito ou quando vocês precisarem resolver um conflito. Normalmente as pessoas fogem dessas conversas. Ela vem da R. Ai, meu Deus do céu. Os homens mesmo, né, odeiam.
Porque aí parece que é mimimi, mas aí a gente tem que cuidar, porque as mulheres, se estão cobrando os homens, ou elas estão aqui, ou elas estão reclamando que elas estão carentes, que o homem, né, enfim, não faz o que deveria, ou ela está com uma pessoa que exige, ou de repente ela está se portando como vítima. Mas se vocês forem para um diálogo, uma DR, o adulto, por mais que eles odeiem, eles vão conseguir compreender, tá? E a gente treina, né? O meu marido detestava conversar. Hoje ele é bem fechado, assim, ele tem dificuldade. Mas hoje ele é muito mais treinado. Tanto que quando eu começo com a SDR, ele nem questiona mais, ele sempre ouve. E quando ele não quer ouvir, ele começa a berrar. E eu falo assim, não adianta tu berrar, tu vai ouvir. E aí, às vezes, ele não consegue naquele momento, tudo bem, eu vou te liberar agora, mas quando tu voltar, a gente vai conversar. Porque um conflito precisa ser gerenciado, tá? Para não levar para frente mal entendido. E as conversas, né, pra gente resolver o conflito, elas podem ser de dois tipos. E aí eu já encerro a live, assim. Então a gente pode ter uma conversa boa, que é a conversa que resolve, quando os dois lados querem resolver. E tem a conversa ruim. A conversa boa é a conversa, por exemplo, de adulto para adulto. É a conversa que eu dei o exemplo dessa funcionária, que eu expliquei para ela entendeu, depois já teve outra situação, e que ela também me trouxe vários pontos. Então foi uma conversa boa, onde a gente, né, casou agora, tá tentando se entender e tá tudo certo, a gente tá se ajustando sem grandes conflitos, assim, né, sem grandes mal-estar, vamos pensar. Apenas ajustando o entendimento. Mas agora eu vou contar um caso de uma conversa ruim que aconteceu na minha empresa. E a gente tem que entender que tem pessoas que têm muita dor, muita dificuldade. E elas, às vezes, elas não querem melhorar. Por mais que a gente promova uma melhoria, né, promova um ambiente saudável, um ambiente colaborativo, onde as pessoas se ajudem, elas saibam pedir ajuda, saibam pedir desculpa, tem gente que não quer. Ela só sabe lidar com confusão e ela vai querer confusão. Para lidar com conflito, significa que eu preciso admitir que eu erro também, que eu tenho a minha parcela de culpa. E tem gente que não tem preparo emocional para aceitar isso. Essas pessoas dentro da empresa, na minha percepção, são as pessoas mais tóxicas. São as pessoas que vão criar confusão, que vão puxar tapete, que vão fazer intriga. Enfim, eu particularmente acho que essas pessoas não deveriam ficar na tua empresa se elas estão, por melhor que elas sejam em termos de resultado. Eu tive uma pessoa um pouco mais velha também. Normalmente, como eu tinha falado, as pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade. Uma pessoa veio trabalhar na minha empresa. Eu sou muito transparente desde o início. Na seleção, eu já divulgo a vaga, eu já divulgo o que vai fazer, eu já divulgo o horário, eu divulgo o salário, divulgo tudo. Ok, a pessoa veio. Começou a trabalhar, tudo certo. Uma pessoa excelente, profissionalmente excelente, excelente. Passou uma semana, passou duas, eu comecei a perceber conflito. E não era com ela. Eu vi uma fala diferente de uma funcionária minha. Daqui a pouco vi outra coisa acontecendo. E eu sou muito rápida para pegar assim, mal-estar e conflito. Se tem alguma coisa rolando. E eu fiquei atenta, assim, fiquei observando. E essas pessoas assim mais tóxicas, e elas não são por mal, não é pensado, é o jeito que elas lidam. Elas sabem dar o tapa e esconder a mão. Elas são mais lisas, que a gente diz aqui. É difícil pegar, tipo enguia, né? Tu pega aqui, ela pula, pega aqui. Ela... Mas uma hora tu pega. Eu pego. E aí essa pessoa tava fazendo e eu... E aí quando falava comigo, nossa, que maravilhosa, que isso, aquilo... Quando começa a me elogiar demais, eita, nós... Tá tentando disfarçar alguma coisa por trás. E as minhas anteninhas já... Tem alguma coisa aí. E aí eu fiquei em cima. Enfim. Uma hora eu peguei. Ela tava se queixando. Aí eu falei, fulana, olha só. Você tá incomodada com alguma coisa? Não. Tipo, não... Tu tá se queixando? Não, não fui eu. Foi a fulaninha que se queixou. Já botou no do outro. Tá. Mas por que tu tá falando? Não, porque de repente, pra te ajudar, né? Porque a fulana... Mas se a fulana tem uma dificuldade ou ela tá incomodada, ela pede. Tu não é a mãe dela. E ali eu já começo a cortar os conflitos. Eu não preciso ter alguém que seja o porta-voz. Cada um tem a sua voz. E se não tem, o problema é seu. Eu falei, eu não trabalho com criança, trabalho com adultos e profissionais. E aí eu começo a confrontar, né? Eu sou dura, porque aí eu começo a confrontar, a pessoa vai, ou ela entende que ali ela não vai ter chance, né? Ou ela vai entender que ela vai ser desmascarada em algum momento. E a coisa foi indo, a coisa foi indo. Até que a situação tava bem difícil, assim, só que eu também já não lembro mais, porque eu não sou uma pessoa rancorosa, né? Eu esqueço das coisas, mas eu lembro que tava um conflito muito grande. E eu pensei, ou eu vou pegar essa mulher do pescoço, porque agora já me irritou, assim, ao extremo. Eu pensei, não, vou fazer diferente. Peguei a colega de trabalho dela, com quem ela tava, né, usando a guria para trazer problema. Peguei a colega de trabalho e falei, olha só,
E abri o jogo. A fulana tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. E comecei a dar os exemplos do que estava acontecendo. E tu tá caindo. E tu vai te prejudicar, porque vai estourar no teu. Tu tá comprando uma briga que não é tua. E aí eu comecei a falar, e a guria começou a chorar, e ela falou, é verdade, meu marido já me disse, que não sei o que bababá, que isso tá acontecendo, que isso tá. Então vamos combinar uma coisa? Vamos se juntar. Vamos unir forças. Quando ela falar isso, tu vai responder o seguinte, fulana, porque ela falava pra essa menina, não chegava em mim, nem chegava no James. Ela falava mal da empresa pra guria. Quando ela falar, tu vai chegar pra ela e vai dizer assim, fulana, se tu não gosta de alguma coisa, tu fala com a Juliana. Começa a cortar. Não dá corda. Porque ela usava essa menina pra menina me trazer como se fosse a menina se queixar. E ela começou a fazer. E aí ela começou a ficar com raiva dessa guria, porque a guria não dava mais abertura. E aí começou a criar conflito com a guria. E aí só que o conflito apareceu, porque ela não conseguia mais esconder, né? Porque eu tinha cortado a fonte do, digamos assim, do mascarar, né? Aí ela começou a aparecer isso. Aí eu fui fazer um pagamento e eu sabia que ela estava se queixando do valor do salário. Ela estava falando mal, assim. E elas ganham bem. Na época, eu lembro que eu fiz um acordo que ela ia ganhar 2.200. E aí eu fui fazer um pagamento e eu aproveitei e chamei essa menina, que ela ficava se queixando, e eu chamei essa menina como se eu estivesse fazendo o pagamento das duas juntas, assim. Sim, eu sou ardilosa, né? E eu chamei as duas e falei, eu assim, daí, tem alguma coisa acontecendo? Né? Vocês estão de acordo? Porque normalmente quando eu faço pagamento eu converso. Se tá tudo certo, tem alguma coisa que vocês querem me dar, né? Uma sugestão, alguma coisa assim? E aí a guria falou assim, ah, fulana, fala o que tu me diz. Aproveita já que a gente tá na reunião e fala. Tipo, fingindo demência, né? Como se fosse sem querer que a guria falou. Ela ficou louca, louca, assim, como assim? Falar o quê? Aí eu falei, fulana, o que tem pra falar? Aí ela não teve saída, porque a guria, né? Ela fala pra guria todos os dias. E aí a guria falou assim, mas tu não falou pra mim aquele dia isso, e repetiu a fala, assim. Aí ela ficou roxa, roxa. E ela assim, não, porque realmente. Aí ela veio pra cima de mim com ódio. E ela disse assim, porque tu falou que, né, porque não tá dando esse salário que tu tá me pagando, não sei o quê. Só que aí eu já tava preparada, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Eu já sou preparada, já preparei toda a reunião sabendo tudo, e eu levei o salário dela e levei a vaga que eu anunciei. E eu falei, fulana, mas tu acha que teu salário é baixo? Eu acho. Eu falei, quanto que eu te ofereci? Ela, você não lembro? Aí eu falei, tá aqui, ó, a vaga. Tu veio porque tu quis, 2.200. Quanto que tu ganha? Ah, mas eu não ganho isso. Aí eu peguei a folha e mostrei, tá aqui na folha. Ganhou. Teve um mês que ela ganhou 2.500. Porque bateram meta. Eu falei, tá aqui, ó, 2.200. Tinha dado 2.202, uma coisa assim. Assim, qual é o motivo da tua insatisfação, então? Ah, não, porque aí eu venho de moto, porque aí eu fico, é perigoso. Eu disse, mas aí eu não tenho, né, o que fazer pra ti. Tu mora longe, tu decidiu pegar a vaga aqui, então tu tem que pensar se te interessa ficar aqui nessa vaga ou não. O que eu te ofereci é isso, e o que tu, né, o que tu tem que pensar e medir se vale a pena pra ti. Mas eu não tenho como resolver, a não ser que eu compre um carro para te dar, o que não vai acontecer, né? Ah, porque as estradas são ruins, bom, mas aí tu fala com a prefeitura também, né? Mas eu não tenho o que fazer, a decisão é tua. Então, quando eu faço o gerenciamento de conflito, normalmente eu devolvo para a pessoa o problema. Ela decide, ela é adulta. Eu não tenho que resolver o problema de ninguém, a não ser que seja meu, né? A não ser, por exemplo, eu prometi dar 2.200 e não tô dando. Aí é uma questão minha, e realmente eu tenho que resolver. Mas normalmente quando eu faço o gerenciamento de conflito e confronto, é para devolver para a pessoa, ó, eu tô fazendo o que foi acordado, não tô. Aí a pessoa vai me dizer, não tá por causa disso. Se eu não tô, eu peço desculpa e vou corrigir. Mas se eu tiver, a pessoa vai ter que assumir. Não tem outro caminho. Resumo do que aconteceu. Ela falou: não, tá tudo certo, tu tem razão, não, é isso mesmo, eu entendo. Saiu minha melhor amiga da reunião. No dia seguinte, ela pediu demissão, mas ela não pediu demissão por causa disso. Ela disse que, enfim, teve que ajudar alguém da família, que, sei lá, ficou doente, não sei o quê. E falou para as funcionárias que ela foi humilhada na reunião. A sorte que eu tinha uma pessoa que estava junto e isso nunca aconteceu. Mas ela foi, entre aspas, humilhada, né? Porque, na verdade, eu deixei claro o que ela falava e que eu sabia que ela falava e que a responsabilidade era toda dela, que eu não tinha nada a ver com as decisões dela. Então, que ela fosse adulta o suficiente para resolver. Esse tipo de conversa é uma conversa ruim. São pessoas que têm um perfil que não querem ter uma conversa boa. Elas não querem resolver. Tá? Então, assim, por melhor que tenha sido o meu manejo, para chegar a uma conclusão onde ela pudesse dizer o que incomoda e dar para ela uma chance de levar a vida de uma forma diferente, porque quem faz conflito desse tipo na minha empresa não faz na minha empresa. Faz a vida inteira. Com todo mundo, obviamente. Então, eu dei para ela uma chance dela repensar o jeito que ela leva as coisas.
e ela não gostou. E tá tudo bem, tá? Então, o que vocês precisam tirar de conclusão disso tudo que eu falei, né? Vocês vão escolher quem vocês querem na empresa de vocês. Vocês vão escolher que tipo de conflito é interessante para o crescimento. E a pessoa vai escolher o quanto ela está disposta a evoluir com o conflito. O que vocês têm que ter em mente é que, se a pessoa não está disposta, não percam o tempo de vocês, não percam dinheiro. Agora ele está rindo bem faceiro. Não percam tempo, não percam dinheiro, não percam energia com pessoas que não estão a fim de resolver conflitos. Mas espero que vocês consigam fazer boas mediações, que vocês possam conseguir resolver melhor os conflitos. Entendo que o conflito não é o inimigo. O inimigo é o jeito que as pessoas lidam, tá? Então, promovam também treinamentos, busquem psicólogos para a empresa de vocês se precisar, para trabalhar isso, é bem importante, tá? E principalmente vocês aprendam a gerenciar as emoções. Também, se tiverem dúvidas, me mandem direct, eu vou ajudar sempre que puder, tá bom?